Olá, minha amiga Marreta, meu amigo Marreta, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para o nosso programa, o nosso podcast Marretas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto delicado. Estamos aqui com o Bueno, tudo bem, Bueno? Beleza. É Meu só amigo assunto Bueno. delicado aqui, né, cara? Não tem outro só jeito, assunto né? delicado. A gente tá aqui para abraçar, né? Estamos aqui para aprender e abraçar, né? Sim, é isso. E também temos aqui o Marretinha, que está no nosso estúdio. Marreta, tudo bem? Dá um salve aí para a galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, Marretinha, tudo bem? Tranquilinho, né? Mas o assunto hoje, como eu disse, é delicado. Eu queria narrar para vocês 3 episódios jornalísticos. O primeiro é sobre o nosso prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que alega que a rua não é endereço e barraca não é lar. Essas são palavras dele. Ele mandou retirar, mesmo que fosse à força. Em primeiro lugar, ele pedia para desmontar. Mas se não desmontasse, retirasse à força as barracas de moradores em situação de rua. E isso gerou uma certa polêmica, certo? Disse que os equipamentos impedem o direito das pessoas de ir e vir e que precisava, em palavras dele novamente, atenção, devolver o centro para as pessoas de bem. Estão seguindo um decreto, que é a proibição de barracas em local público, que se flexibilizou durante a pandemia. Então, existe essa proibição de você montar barraca em local público. Sempre houve. E, na época da pandemia, isso foi flexibilizado. Mas, de qualquer forma, eles passaram a fazer isso de uma forma muito recorrente, e diz ele que as pessoas não podem ficar nas ruas para fazer, e aí vem uma outra palavra, mendicância, segundo palavras dele. Tá ok? Então, cuidado, estamos falando palavras dele. Um outro episódio também interessante de se discutir foi na cidade de Montemor, no interior de São Paulo. O prefeito, a gente sempre cita nomes aqui, não é, Marreta? Sim, sempre. Edivaldo Brisky. Ele foi denunciado pelo MP por tentar 9 vezes enviar moradores em situação de rua para outras cidades. Isso é tido como constrangimento moral. O caso veio à tona em 2021, quando moradores relataram ter sido despejados lá em Boituva. Então, foi a 9ª vez que ele cometeu, que ele fez isso, e agora o MP resolveu... 9ª vez? 9ª vez, por 9 vezes. A gente sabe que isso é uma prática comum em algumas prefeituras. E, por último, em programa da Rede Record, nós temos o capitão reformado e hoje comentarista político da Rede Record, chamado Diógenes Luca. Foi um dos fundadores do GAT. Todo mundo sabe o que é GAT? Marretinha sabe o que é GAT, Marretinha? De cabeça, não. É Grupo de Ações Táticas Especiais. Né? Ele foi um dos fundadores do GAT e ele defende a limpeza pública. Ele disse isso em programa, a limpeza pública, a limpeza urbana, através de, segundo suas palavras, um choque de ordem no centro de São Paulo. Então, nós temos 3 notícias, 3 informações para a gente começar o nosso programa. E eu vou te perguntar, essas podem ser a solução para a falta de moradia e para os moradores em situação de rua em São Paulo? Eu estou aqui prestando bem atenção nas palavras que são usadas quando a gente fala dos moradores de rua, da população de rua. É interessante, né, a gente notar algumas saltam assim, né? A gente vai ouvindo e algumas vão saltando. Tipo, limpeza, mendicância, choque de ordem, devolver o espaço público para as pessoas de bem. Então, quer dizer, supõe-se que essa população seja uma população má, entende? Tipo, ela não está certa ali onde ela está, né? E aí a gente começa a parar para pensar que essas soluções, elas são soluções pautadas numa ideologia. Existe um pensamento por trás dessas soluções, né? Que tem muito a ver com o funcionamento do nosso sistema, assim, na minha opinião. Essas pessoas, a gente estava comentando até aqui em off, antes do programa começar,
que essas pessoas, elas são tipo assim, eu me lembro assim da sociedade indiana, sabe? Os Dalits, né? Que são os indesejáveis, né? E no caso As eles castas, são né? As diferentes castas, né? indesejáveis, invisíveis na maioria das vezes, né? Quem nunca virou a cara, né? Para morador de rua, quem nunca atravessou a calçada, quem nunca fingiu que aquilo ali não existia. Só que a gente chegou num ponto hoje aqui na nossa cidade, aqui em São Paulo, que não dá para não ver, né? Porque a coisa está crescendo demais. A coisa da pandemia para cá, ela cresceu demais, né? E assim, choque de ordem, a gente já teve vários, né? Ideia de limpeza, a gente já teve muitas ao longo da história. Eu acho que talvez mais tarde a gente possa até falar um pouquinho, né, da história desse tipo de medida. E, na verdade, nunca funcionou, né? Porque você não está atacando o iceberg, você está atacando só a ponta dele, né? Só a ponta do iceberg. Então, acho que a gente precisa prestar atenção nisso e começar a investigar algumas coisas. A gente estava se preparando aqui para fazer o programa e eu acho que as investigações elas foram bem profundas. Eu acho que tem muita coisa aí, né, para a gente falar. Mas não é a solução. Não é a solução. Está muito longe de ser a solução. Bom, primeiro vamos lembrar aquilo que você disse, as pessoas, a grande parte dessas pessoas passaram a morar nas ruas nos últimos tempos por motivos excepcionais. E não sabe nem como lidar ainda com o morar nas ruas, né? Isso cria uma certa dificuldade para eles. E aí vem um prefeito e tira o mínimo que eles têm, isso pode trazer grandes traumas, né? Eu acho que, eu não sei, Mal, mas assim, a dificuldade de morar na rua, nem sei se é isso, é esse o ponto. Eu acho que a rua já é quase que o fim da linha, né? Antes de morar na rua, essas pessoas passaram por muitos outros problemas, muitas outras questões, né? A vida é difícil, né, de uma maneira geral, para essas pessoas. E a rua é o fim da linha. Quais questões você acha que levam uma pessoa para a rua? Pois é, né? Se a gente fosse perguntar para as pessoas, né, de uma maneira geral, eu acho que a primeira coisa que as pessoas diriam, até porque é uma coisa também que a grande mídia bate muito e as pessoas sempre associam população de rua com Cracolândia, né? Então as pessoas vão falar de droga, as pessoas vão falar de bebida, Vagabundagem. as pessoas vão falar de vagabundagem, né? E falavam sobre isso também lá no século XIX, né? Lá quando a Revolução Industrial começou e que começou a ter realmente população de rua, né, nas grandes cidades industriais, as pessoas falavam a mesma coisa, né, que é uma forma de você culpabilizar a vítima, né? Você está culpabilizando a vítima. Você não considera aquela pessoa vítima de um sistema. Você considera que aquela pessoa tem algum tipo de desvio, né? Essa pessoa ela tem um desvio de caráter, essa pessoa ela não sabe lidar com dinheiro, essa pessoa ela não sabe trabalhar, ela não quer arrumar emprego, né? Quantas vezes a gente percebe esse discurso no senso comum da própria população, né? Se quisesse trabalhar, tinha emprego. Só que não é por aí. Né? A gente vê que o censo do IBGE de 2008 pesquisou como é que a gente poderia estratificar essa população. Né? Então, você tem um extrato, assim, tipo, você tem 35%, né, se eu não me engano, que tem realmente alguma ligação com as drogas, mas tipo, o resto não. São 35%, exatamente. O resto não é isso. Você vê, a gente está falando aí de 70% de pessoas que são vítimas de outras mazelas da sociedade. São vítimas do desemprego, são vítimas, né, da quebra dos laços familiares. Né? Despejo. São vítimas de despejo. Então, a maioria é isso, ou então de alguma doença mental, alguma condição mental, né, não tratada e não compreendida, né, pelas pessoas. Então, é muito diferente do que o senso comum imagina. Né? Então, é difícil, né, Mal, você encarar um problema, sendo que é um problema que a maioria das pessoas não querem nem olhar. Elas querem se livrar do problema, elas querem limpar o problema. Né? Os políticos que desejam limpar o problema, não desejam se aproximar dele e resolver. Né? Isso. É interessante porque você está dizendo sobre a pessoa achar que as pessoas estão nas ruas por facilidade, né? Uhum. E que muita gente acha que as pessoas acham que é mais fácil pedir esmolas. E aí eu falo do padre Júlio Lancelotti, eu vou falar muito sobre ele. Incrível. Eu vou falar muito sobre ele aqui hoje, porque é uma pessoa que eu tenho como um dos ídolos, né? E ele fala assim, eu nunca vi alguém que resolveu
pedir esmolas, assim. O que você quer fazer da vida? Eu quero pedir esmolas, como profissão. E também ele tenta desmistificar. Você deve ter ouvido já alguém falando, olha, conheço um cara que ele para com o carro dele e aí ele vai para a rua, pede esmola, pega o carro e vai embora. Eu falei, isso é mentira, ninguém quer ficar embaixo de sol, de chuva, sendo maltratado pelas pessoas para pedir esmola, né? Quer dizer, não é essa a parada, né? Vamos dizer, o mais importante mesmo é que o cara está ali pedindo esmola porque ele não tem outra solução. E são 35% só que pedem esmola, né? Não é todo mundo, a maioria vive de reciclados, enfim, tentam alguma coisa para sobreviver. E aí eu queria falar uma coisa sobre isso. Uma das soluções apontadas pela prefeitura, há várias, não é? Então tem, por exemplo, a solução de eles estão fazendo lá uns centros de acolhimento, mas uma das soluções é o tal do aluguel social de R$400. O que acontece? Eu queria que você falasse sobre isso. Com R$400, primeiro que ele não vai conseguir nada. E se ele conseguir, ele vai conseguir longe do centro, longe dos lugares onde ele poderia conseguir alguma coisa para a sua subsistência. Quer dizer, então ele vai para um lugar muito longe, um quartinho, alguma coisa, e vai passar fome, né? Não vai ter... Porque emprego, às vezes, não tem mesmo. Às vezes o cara não tem nem o CAD único. E aí a gente fica nessa situação de achar que dá para resolver. Se ele quiser, ele vai morar em algum lugar e ele consegue emprego. É esse o caminho? Você acha que é esse o caminho? Olha, eu acho até que as moradias, né, se você fizer uma política de oferta, né, de moradias a um preço, né, acessível para essas populações, eu acho até que seria uma coisa, poderia ser interessante, né? Várias cidades do mundo têm edifícios da prefeitura, enfim, e é quase de graça, né, para você morar ali. Mas eu acho que tudo isso, por enquanto, é paliativo, né? Porque a gente não está falando do ponto principal, né? O ponto principal é que existe um sistema. Né? Eu estava até comentando um livro do Cal Polanyi, né, chamado A Grande Transformação, né, que ele diz que a Revolução Industrial ela criou uma espécie de moinho satânico, né, um moinho de moer gente. Né? Então a gente vive um sistema, de fato, que moe pessoas, moe gente. Né? Então existe uma política de inclusão dentro dessa história? Essa é a minha pergunta. Isso aí é, de fato, inclusão? Né? Quando você oferece uma moradia por R$400, sendo que essa população ela não ganha, talvez, nem 200, né, por mês. E veja, desculpa te cortar, veja que nem é bem moradia. Oferece R$400 para que ele busque uma moradia. Né? Que é pior, né? Exatamente. Se eles oferecessem uma moradia por R$400, olha, você vai pagar R$400, vai receber os 400, mas aqui estão os lugares onde você pode morar. Não é assim. Né? Oferece o dinheiro, tipo, te dou 400, então você cai fora do centro. Eu acho que essa é a... Em outras palavras, é isso que eles querem fazer. Sim, né? Exatamente. Aí é que eu ia chegar, né? Porque aí a gente pode falar, de fato, da política higienista, né? Porque o que se deseja fazer é, de fato, limpar o centro. É isso que a gente está falando. Limpar determinados lugares, né? Não é só o centro, né? É limpar a cidade, né? De uma maneira geral. Então, quer dizer, já se considera essas pessoas, na largada, como se elas fossem uma espécie de lixo humano, né? É uma espécie de lixo humano que você tem que varrer, não é? Então tem toda essa terminologia, que é uma terminologia médica, né, para poder tratar da ideia da pobreza. Né? Você tem uma terminologia médica, você usa o termo higiene, né, para poder falar dessas pessoas. Né? Então, isso me chama muito a atenção, porque isso não é de agora. Né? Isso aconteceu no Rio de Janeiro, né, em 1904, lá na Revolta da Vacina. Né? É um momento muito importante, onde houve um processo de desocupação, né, porque eles começaram a destruir os cortiços todos, né, para poder abrir as vias, né, da cidade, e a população ficou sem ter onde morar mesmo. Né? Aí começou mesmo o processo da favelização, né? O processo de colocar essas pessoas na periferia, né, da cidade, e se usava o mesmo termo. Né? O mesmo termo estava lá, que era tipo a higienização. Né? A política de higienização, ou seja, você está excluindo os que já são excluídos, né? E usando uma terminologia médica, né? Que tipo, eu estou curando uma doença, né? Como se a pobreza ela fosse uma doença, né? Efetivamente. Deixa eu dar um parênteses aqui.
Você estava falando de revolta das vacinas. Por que tem esse nome, revolta das vacinas? Porque o que acontece? No Rio de Janeiro, você tinha muitas epidemias, né, nesse momento. Tá? Você tinha epidemia de varíola, que era a principal, você tinha febre amarela, você chegou até a ter peste bubônica, né, Isso na tem cidade. a ver com o Porto? Isso tem a ver com o porto, tem a ver com a falta de higiene da cidade, né, de uma maneira geral, porque você não tinha praticamente recolhimento de lixo, enfim, tinha uma série de problemas, né, a cidade. Mas o porto talvez fosse o principal, chegava muita gente, enfim, tinha uma condição ali que era uma condição de uma cidade que não tinha esgoto, enfim, era tudo a céu aberto, né? Então era uma cidade que era linda, mas ao mesmo tempo era fétida, né? Descrita pelos viajantes, né, que viajavam ao Rio de Janeiro nessa época, né? E aí o que acontece? O governo contratou, né, o Oswaldo Cruz, né, que depois deu nome a um instituto, que era um médico brasileiro que morava em Paris e tal, e ele desenvolvia vacinas, né, que eram vacinas bem diferentes das vacinas que já eram aplicadas na época do Império, né, na população. Sim. Que eram vacinas que normalmente não davam certo. Que era tipo o início da vacinação, que você pegava lá o soro, lá o sangue do cavalo, misturava com, né, com os antígenos que estavam mais ou menos, né, adormecidos e tal, e injetava de volta, né, nas pessoas. Né? E normalmente 90% das pessoas que tomavam essas vacinas no Império, elas se contaminavam, né, com as doenças que o governo dizia que estava curando. Né? E só que isso aconteceu concomitante, né, às reformas urbanas do prefeito Pereira Passos, né, que queria fazer com que o Rio de Janeiro virasse Paris. Né? Então, tipo, alargou as vias todas e começou a tirar os cortiços, que era onde moravam as pessoas pobres. Né? Eram tipo favelas urbanas mesmo. Né? Eram lugares que eram considerados fétidos, que eram considerados antros de criminalidade, bebedeira, entendeu? Violência e tal. Então, o negócio era você varrer isso. Né? E as pessoas eram expulsas mesmo. Assim, foi um negócio assim, bizarro. Né? Tipo, você pegava tudo que as pessoas tinham, jogava no meio da calçada e quebrava o prédio e já era. Se vira, vai morar em qualquer lugar. Então, quando o governo veio com a história da vacina, as pessoas elas se revoltaram. Né? Você teve uma revolta que foi, tipo, nossa, demorou assim, mais ou menos uma semana para ser combatida, praticamente 10 dias para ser combatida a revolta. Né? Então, tipo, a população de fato tomou os morros e tal, tem episódios hiper interessantes do processo, mas assim, foi um enfrentamento, né, à política higienista, né, do governo, porque tem uma palavra, tem uma expressão que eu queria trazer aqui, que existe um projeto civilizatório, né, e essas pessoas não cabem nesse projeto civilizatório, por isso que você tem que varrer, por isso que elas são uma doença. Né? Como é que você vai defender um projeto civilizatório baseado num capitalismo, que é um capitalismo selvagem, né? Um capitalismo que tem base na escravidão? Né? Como é que você vai defender essas pessoas? Você não tem como. Né? Então você tem que, de fato, limpar essas pessoas, porque elas estão na contramão, né, do sistema que quer progredir, que quer prosperar. Né? Eu acho que com isso a gente pode... me lembrei de falar de dois momentos. Primeiro, a especulação imobiliária, e também um pouquinho sobre a necrologia política. Mas antes disso, Marretinha está chamando a gente. Fala, Marretinha, querido. Para quem quiser expandir um pouco mais sobre o assunto, o livro A Revolta da Vacina, do professor Nicolau Sevchenko, e trazendo para os dias atuais, só lembrando que direito à moradia está assegurado na Constituição de 1988, com as responsabilidades divididas entre federação, estados e municípios. Então, mas aí esse direito à moradia, eles resolvem, quando eu digo resolvem assim, eles tentam dizer, não, nós estamos cumprindo a lei, mas cumprindo a lei pagando R$400. Né? Uma coisa, o espaço urbano é objeto, eu queria que você ouvisse o que eu tenho a ler aqui. O espaço urbano é um objeto de interesses inconfessáveis. Em nome destes, toda violência e toda maldade são possíveis. Em nome do espaço urbano, qualquer violência, qualquer maldade é possível. Frase. Segundo o padre Lancelotti, está ele aqui de novo, quem governa os grandes centros, quem governa os grandes centros urbanos, é a especulação imobiliária, que inclusive, segundo ele, acaba também financiando algumas candidaturas, e com isso eles tentam dominar esse espaço, causando aí a tal da gentrificação, que é hoje muito falada. Não é? Eu queria que você me desse uma ideia de se isso é verdade, se a especulação imobiliária realmente
ajuda a expulsar ou a tentar expulsar essas pessoas moradoras de rua. Perfeito. O episódio que a gente acabou de colocar aqui é um exemplo disso. Né? No caso, no Rio foi a prefeitura, mas aqui você pode dizer que existe uma espécie de acordo entre a política e a especulação imobiliária. O espaço urbano ele começa a ser cada vez mais transformado, cada vez mais modificado pelas mãos desses agentes. Né? Eu outro dia estava conversando sobre o picho, né? Sobre a ideia do picho, só colocando isso rapidamente aqui, como que o picho é uma forma da juventude se apropriar também da cidade, que não é dela, né? Não é dessas pessoas a cidade. A cidade tem outros donos. Né? Então, os donos são essas pessoas da especulação imobiliária, são os políticos, são as pessoas das grandes fundações. Né? São as pessoas de bem? Eu acho que aí a gente poderia chegar nesse processo, porque são as pessoas que, teoricamente, estão dentro do sistema e conseguiram chegar aonde o sistema diz que todo mundo pode chegar. Essas pessoas, teoricamente, elas conseguiram chegar. Então, é óbvio que existem esses interesses. Eu super concordo, né, com o padre Júlio Lancelotti. Quem sou eu para discordar dele? Né? Ele é um especialista no problema, na verdade, um verdadeiro especialista, porque ele acolhe essas pessoas. Há 40 anos ele trabalha. Há 40 anos ele está de frente né, com essas pessoas, recebendo essas pessoas e ajudando essas pessoas da forma como ele pode fazer. Então, uma pessoa super admirável. Né? Não sou ninguém para discordar dele. E aí você percebe isso em todos os bairros da cidade, né, praticamente. Todos os bairros aqui da cidade de São Paulo têm alguma gentrificação acontecendo, né, nesse momento. É um empreendimento, é um negocinho ali, é uma coisa que aconteceu, que começou e tal. E a consequência, né, para isso é que você vê, vai chegando a classe média, né, e vai saindo a população mais pobre. Né? A população mais pobre vai ficando literalmente desabrigada. Né? Ontem você me falou uma coisa muito interessante. Em poucas palavras, você disse, olha, se começar a aparecer um tênis de marca tal, um tênis mais caro, uma camiseta tal, no seu bairro, seu aluguel vai subir. Seu aluguel vai subir. Se mudar o tipo de cerveja, se mudar a bicicleta que você está vendo na rua, começar a ver bicicleta elétrica, vai subir. O seu aluguel vai subir. Isso é gentrificação. Isso é gentrificação na prática. Você vai ter que ir para outro lugar porque pessoas com maior poder aquisitivo vão tomar esse lugar. Exatamente, exatamente. Mas aí continua o incômodo, né? Porque a população que é expulsa, ela vai continuar circulando ali, ela vai continuar morando ali, e aí vem o incômodo, né? Vem o incômodo. Aí o incômodo vai aumentando, vai aumentando. E conforme a gente está vendo, né, a nossa economia e as coisas todas que estão acontecendo, e o desemprego aumentando, e a gente está, né, à beira de uma recessão, quer dizer, a gente já viveu isso no Brasil em outras épocas. Me lembro do governo Sarney. Não sei se você se lembra de ter vivido o governo Sarney. Eu era muito criança. Ah, né? Você era muito novo, pois é. Eu, como sou o mais velho daqui, eu tenho que falar do governo Sarney. Eu sou bem mais velho que ele, tá? Só para que vocês saibam. O número de pessoas na rua no governo Sarney era uma estupidez. No governo Collor, era uma estupidez. Na época do milagre econômico da ditadura militar, era uma estupidez. Eu até citei um caso, né, que a minha família conheceu um trabalhador e as pessoas iam ficando cada vez mais magras, né? Cada vez uma pessoa que trabalhava no prédio onde eu morava, né? E ela ficava cada vez mais magra. Quer dizer, o que a gente percebe, sabe, Mal? Vou citar aqui um economista, que é um economista da UFRJ, que eu muito admiro, que é o Marcelo Paixão. O Marcelo Paixão diz assim, a inflação mata. E eu diria também que o desemprego mata. Se você pegar o governo Sarney, com aquele pico de inflação que a gente teve uma hiperinflação no governo Sarney, a inflação ultrapassou 1000%. Né? Então a gente chegou realmente numa hiperinflação. Para a pessoa da classe média, a pessoa dá o pulo aqui, dá um pulo ali, ela pede um dinheiro emprestado, ela vai no banco, ela consegue. Né? Agora, para a pessoa que é pobre, ela não tem esse recurso, ela morre de fome. Só que nas estatísticas não aparece ninguém que morreu de fome, você já percebeu isso? Isso o Marcelo Paixão fala. Na época do Sarney, por exemplo, morreram 10 mil pessoas por doenças que elas não teriam se elas não tivessem com fome. Mas aí a pessoa dá entrada no hospital, ela morre de tuberculose, ela morre de falência múltipla de órgãos, ela morre, entendeu, de insuficiência renal. Mas, na verdade, o quadro que ela estava enfrentando era um quadro de fome. Então é a hora certa da gente falar sobre a necropolítica. Perfeito. Não é? Quem foi o Mbembe, né? Mbembe. Que tem um M na frente. Aquele Mbembe. Uhum.
ele foi o que criou essa coisa o nome necropolítica, é isso? Sim, a necropolítica. Tá. E o que é necropolítica? Não sei se é claro para todo mundo o que é necropolítica. Mas, assim, não sei se você quer Não, quer fica trazer. à vontade. Tá. Porque a necropolítica, ela, na verdade, é um termo, né? É para nomear uma coisa que, na verdade, já acontece. Tá? Como eu acabei de falar aqui. A equipe econômica está lá sentada, né? no seu escritório, no ar-condicionado, ela está decidindo se ela vai emitir mais papel moeda e a inflação vai disparar, se ela vai subir os juros ou se ela vai descer os juros, mas não há uma medida de um impacto que isso vai provocar. Né? Então, a necropolítica ela é, na verdade, uma seleção. Né? É uma seleção feita pela política. Quando a política ela decide quem vai viver e quem vai morrer. E não é só, né, como eu estava citando até um trecho aqui do Achille Mbembe, né, não é só deixar morrer, como aconteceu na pandemia, quando o dito cujo lá, né, que eu não consigo falar o nome dele, mas o dito Aquele cujo... que não se diz o nome, né? Exatamente, ele claramente disse, olha, vou deixar morrer. Sabe, a pessoa que é velha, a pessoa que é idosa, vai morrer, mas não tem jeito. Desculpa te cortar, mas na necropolítica isso é aceitável, né? O deixar morrer. Não é que seja aceitável. A necropolítica é uma forma de nomear, não é? Uma forma de nomear. Claro que para essas pessoas é aceitável. Eu digo para essas pessoas é aceitável, mas a necropolítica está nomeando isso, porque isso passa a ser uma estratégia do jogo político. Olha, eu faço um cálculo aqui. Eu posso vacinar a população toda ou não, entende? E quem vai morrer não vai me fazer falta. São os mais vulneráveis. São os mais vulneráveis. Que não vão trazer muita contribuição para a sociedade. Né? Sim, não é só. E também eu acho que não é só a contribuição. Acho que a contribuição existe, mas eu acho que não é só a contribuição. É uma ideia mesmo de escassez. Né? A gente não tem comida para todo mundo, a gente não tem como manter o nosso estilo de vida. E, ao mesmo tempo, trazer para essas pessoas alguma coisa, alguma condição digna, né, de sobrevivência. Então, o que você faz? Você mexe no seu estilo de vida, você muda o viés da sua política, ou você deixa morrer, ou você mata. E aí a necropolítica é quando você deixa morrer e mata. Porque não é só deixar morrer, é também matar. É também ter uma política de extermínio. Então, a gente pode dizer que a população de rua ela está numa condição, por exemplo, de vulnerabilidade, porque ela está mais vulnerável a esses perigos que podem matá-la. Né? Uhum. E morre mesmo. Né? A gente sabe que morre. Porque morre na mão da polícia, morre na mão de outras pessoas, morre morre de doenças, morre mesmo. E aí me lembro de Abdias do Nascimento. Né? Você vê que as coisas vão vindo na minha cabeça. Abdias do Nascimento escreveu um livro na década de 60, né, chamado O Genocídio do Homem Negro. Né, que é um genocídio que é recorrente. Você vê. Quem que a polícia mata mais, né, no país inteiro? São homens negros entre 17 e 30 anos. Né? E é um genocídio que está em curso. Né? Porque não é que, mas esses cometem mais crimes. Não é isso. É porque existe um projeto. Existe um projeto civilizatório do qual a necropolítica faz parte. E de vez em quando a gente vê a necropolítica de uma forma muito explícita, né? Sem vergonha de aparecer, porque a necropolítica está sempre presente. No caso do último governo brasileiro, a gente viu de uma maneira assim, sem vergonha mesmo. Né? Tipo, eu vou falar abertamente aqui. Né? Eu não sei se isso pode colaborar para fortalecer o que você está dizendo, mas nós temos o SUAS. Temos o SUS, Sistema Único de Saúde, existe o SUAS, que é Sistema Único de Assistência Social. E nos últimos anos ele sofreu um corte de 80%. 80% naquele Sistema Único de Assistência Social, que é aquele que coloca, às vezes você vê nas ruas, eles colocam lá um barbeiro, colocam médicos nas ruas, ajudam na alimentação. Então foi cortado em 80%. Eu queria também falar sobre a necropolítica. Ela nasceu há muito tempo. Ela foi criada, o nome foi cunhado há pouco tempo, mas já no século XIX, eu quero contar aqui porque eu acho interessante. Dostoiévski, naquele livro Crime e Castigo, que eu sei que você leu, né? Ele tinha um personagem principal, que é o Raskolnikov, que resolveu matar, aí com perdão do etarismo, é o que estava no livro, a velha, Ivanova chamava. A velha era uma mulher que usurpava das pessoas
emprestando dinheiro. Ela pegava as pessoas vulneráveis, que precisavam de dinheiro, e trocava lá por um relógio, etc., e cobrava juros altíssimos. E o Raskolnikov, que tinha escrito anteriormente no personagem, né? No jornal, sobre essa coisa da necropolítica, sem existir o nome, então ele achava que as pessoas tinham o biopoder. Biopoder. Interessante o termo, né? Biopoder. Que é o poder de você matar as pessoas, tirar a vida das pessoas que causam mal à sociedade. No caso, era só que causava mal à sociedade. Mas foi o início, né? Foucault veio com essa história de biopoder depois, mas foi o início. Ou foi a primeira vez que se tem notícia, né, de um conhecimento dessa necropolítica. Né? E, para a extrema-direita, o pobre é um atraso na sociedade, segundo eles. A gente vai falar sobre a apolofobia já, mas é um atraso na sociedade. Então, quer dizer que, se há grandes guerras, a questão da vacina teria sido acabou sendo, mas em grau menor, mas teria sido uma grande chance de acabar com as pessoas mais vulneráveis. E tudo isso acaba acaba fortalecendo a ideia de que as pessoas que estão na rua, ou situações de rua, né, são pessoas que trazem problemas e que, segundo o biopoder, não deveriam existir, né? Ou já não deveriam mais existir. É uma seleção, pode chamar de seleção, mas não seleção natural, né? Não, é uma seleção política. Política, né? Uma seleção política. Né? Mas não deixa de ser uma seleção. Não deixa de ser uma seleção. Porque, assim, voltando a falar, né, dos homens de bem, né, dessas pessoas de bem... Quando a gente aí a gente pode até entrar na aporofobia, né? Vamos até entrar já no tema, né? Existe um medo do pobre. Existe um medo. Existe um asco e um medo. Né? Eu acho que tem esses dois componentes. Asco aí. E medo, que são duas coisas diferentes e que realmente... Existe um asco e um medo. Né? O Gessé Souza, ele tem alguns livros muito interessantes sobre a classe média brasileira, né? Que ele fala de racismo, que ele fala de exclusão, enfim, ele é um sociólogo muito importante. E eu gosto muito porque o Gessé ele vai direto ao ponto. Né? Então, essa classe média que acha que precisa limpar o pobre da sociedade é exatamente a mesma classe média que se incomoda que a empregada comprou um iPhone, né? Ou que tem uma TV, ou que agora consegue viajar, né? Aí, de repente, tá encontrando, né? No aeroporto. No aeroporto e tal. O Gessé chega a citar isso. Ele fala, olha, o ódio é um ódio de classes. Né? E aí você tem uma estratégia entre as classes que é uma estratégia de diferenciação. Né? Então, essa galera, ela quer se afastar da pobreza o máximo possível. Né? Aí passa a ter horror a pobre. Né? Tem horror a pobre. Então, porque eu tenho medo de virar pobre, né? Um dia, eu tenho medo que as coisas deem errado e que eu vire pobre um dia, porque esse fantasma está lá. Né? Esse fantasma está lá. Porque, no final das contas, eu acho que todo mundo percebe que a gente vive uma fábula, né? Que existe uma fábula. E que essa história de meritocracia, ela depende muito de onde você começa. Né? E ainda assim as coisas podem dar errado. E se derem errado, e se eu for parar lá? Né? Então acho que tem um asco, né? E tem ao mesmo tempo um medo, né? Um medo de um dia virar aquilo. Né? Porque aquilo ali é o fim do sistema. Aquilo ali é a prova de que o sistema ele não é um sistema que pode continuar do jeito que está. Eu acho que esse aqui é o grande lance. Entendeu? A gente precisa tirar os pobres da nossa frente, acho que pensam essas pessoas, porque eles são a prova de que o nosso sistema ele faliu. O nosso sistema está falido, pô. Como é que pode um negócio desse? Né? Como que pode um negócio desse? O Eduardo Moreira, que é o economista, ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele diz assim, se tem algumas pessoas acumulando muito recurso, muita grana, é sinal de que do outro lado está faltando para outras pessoas, porque o dinheiro ele não é ilimitado. O dinheiro ele é limitado, ele é uma riqueza limitada. Então, se tem alguém acumulando muito, é óbvio que tem alguém que está faltando. Então, e esse é o nosso sistema. Só que as pessoas acham legal isso, né? Porque eu costumo dizer que no Brasil as pessoas não querem só ter as coisas, elas querem ter as coisas que as outras pessoas não podem ter. Né? Porque existe uma mistura entre a sociedade escravista e a capitalista. Né? Entende? Tipo assim, o status ele conta tanto aqui no Brasil que você precisa ter alguma coisa que o seu vizinho não pode ter.
É mais legal do que se o seu vizinho tivesse também a mesma coisa que você tem e todo mundo tivesse coisa boa. Não tem. Não é isso que passa pela cabeça dessa classe Dessas média. pessoas. Mas esse é o exemplo clássico da economia neoliberal, né? Da política neoliberal. Para quem não sabe, a aporofobia é a fobia aos pobres. Ele foi cunhado esse termo pela filósofa inglesa, nada espanhola, Adela Cortina, para exatamente mostrar essa diferença, para designar a aversão aos pobres e suas implicações na democracia. Queria citar um caso aqui, mais uma vez, do padre Lancelotti, que eu acho que mostra bem o que é esse medo e essa aversão aos pobres. Ele disse numa entrevista que foi a uma sorveteria, foi fazer um teste, levou pessoas moradoras em situação de rua para tomar um sorvete e ele escolheu bem, ele escolheu os Jardins, né? Uma sorveteria nos Jardins, para levar essa galera. Segundo o relato, ele chegou nessa sorveteria e quando ele entrou com essas pessoas, as que estavam, na sua maioria, talvez nem todos, mas as que estavam lá dentro, sentadas, tomando sorvete, saíram. E tem um deck, essa sorveteria tem um deck na frente, foram para o deck. Aí ele entrou, pediu sorvete e tal, e eles resolveram sair e ficar ali fora tomando sorvete, porque eles achavam que iam atrapalhar. Eles têm essas pessoas têm infelizmente, essa sensação de... Tem medo também do que pode acontecer, do que pode né? acontecer. Pode chamar a polícia. Aí eles foram para fora. Quando eles foram para fora, as pessoas do deck voltaram para a sorveteria, né? Entraram, porque eles estavam lá fora. Quer dizer, acho que isso mostra muito essa coisa. E ele diz que, eu acho muito interessante, que parece que algumas pessoas odeiam o pobre e acham que ajudar o pobre é coisa de comunista, é coisa de marxismo cultural, não é? E isso deve ser muito difícil para as pessoas que passam por essa situação. Muito. Né? Eu não conseguiria descrever, porque é uma situação que eu nunca vivi. Mas só de você ser invisível, eu acho que já é uma dor imensa. Uma dor imensa. E você ser considerado um problema, sendo que você, na verdade, é a vítima desse problema, é bizarro, né? Porque você vê, na própria estatística que a gente estava estudando antes de começar o nosso programa, as pessoas que são despejadas das próprias casas porque são gays, porque são LGBTQIA+, porque, né, não tem um acolhimento por causa de alguma condição mental. Né? Você vê pessoas expulsas pelo preconceito, famílias que são vítimas do desemprego e que automaticamente, ao ingressarem na condição de moradores de rua, de população de rua, viram invisíveis e passam a ser consideradas um problema social. É um problema. Então, e essas pessoas, na grande maioria, não cometem crimes. O crime é a própria pobreza. O crime é a própria condição de ser pobre. Né? Então, é complicado, porque esse é um grande debate. Né? É um debate. Você pode falar de capitalismo, você pode falar de socialismo, você pode falar de social-democracia. É um grande debate. Como que você lida com isso? Como que se lida com isso? E aí os governos, aí você tem governos que são partidários, né, da época da ditadura militar, que o Delfim Neto, né, que era o super-ministro, né, da economia da época da ditadura militar, dizia, não vou fazer política de inclusão, eu vou fazer o bolo crescer, depois eu distribuo o bolo. Primeiro eu preciso fazer o bolo crescer. O crescimento, que é um discurso desenvolvimentista. O Brasil tem muito esse discurso desenvolvimentista. Eu vou fazer o bolo crescer e aí é natural, sabe? Os empregos vão aparecer, as pessoas vão se incluir. Ou seja, a própria economia vai dar conta de resolver isso. E você tem o outro lado, que são as políticas de inclusão, de fato. Né? Eu preciso atacar esse problema de alguma forma, eu preciso fazer medidas para distribuir renda, para que essas populações elas possam ter algum tipo de auxílio, né, nesse momento, porque elas são vítimas, né, de um sistema. Né? Elas não são o lixo do sistema, não são o esgoto do sistema, elas são vítimas do sistema. Sabe? Alguma coisa para ser feita, né? Só uma informação, a editora Companhia das Letras lança ainda esse ano 2 livros infantis sobre a aporofobia. Um deles vai se chamar Urubu, é uma fábula, né? E que, segundo críticas, né, reviews, que a gente chama, mostra muito bem, sabe, o que passa uma pessoa vulnerável. E eu acho que se você começa a mostrar isso nas escolas, para as crianças,
já começa talvez a criar em algumas delas uma outra sensação, né? Uma outra ideia do que é essa situação de vulnerabilidade. É isso? É isso. E eu só queria citar o Marretinha, porque o Marretinha trouxe a Constituição de 88, e eu trago novamente a ideia dos direitos humanos, porque uma moradia digna também é classificada pela Unesco, né, como um dos direitos humanos. E que, infelizmente, muita gente no mundo, né, não é só no Brasil, mas muita gente no mundo, né, não tem e que precisa ter, né? Eu acho que faltou a gente falar, quer dizer, nós vamos ter um outro programa para a gente falar também da questão da Cracolândia, não é? Das drogas e tudo mais, mas nós teremos, né, outros programas para a gente discutir esse assunto. Batemos a marreta? Batemos a marreta, vamos lá. Então, batemos a marreta hoje. Mais alguma informação? Mais alguma despedida? Eu queria me despedir falando assim para as pessoas, né, que é muito difícil, tudo isso é muito difícil. Tudo isso é muito complexo. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente não para pensar nessas coisas, né? E só parar para pensar, ouvir e entender o problema, eu acho que já é meio caminho andado para você combater o preconceito e abrir um campo de criatividade para que as coisas possam se resolver de fato, né? De fato. A gente estava falando do Boulos, né, que tem uma proposta super interessante para as moradias, ou seja, tem muita gente na política que tem muita ideia boa, né? E a gente precisa olhar para os problemas e abrir espaço para que essas ideias boas elas possam, de fato, ser implementadas. Perfeito, maravilhoso, maravilhoso. Marretinha, alguma coisa? Gostaria de dizer que foi uma satisfação e sempre pensar em se colocar um pouco no lugar dos outros, né? Um exercício diário. É isso mesmo, é empatia. É né? isso. Então, meus amigos, muito obrigado por hoje. Não deixe de acessar nossos programas, não deixe de acessar o canal Carijó Filmes, inscreva-se no canal, você que está ouvindo, continue ouvindo e vamos continuar nesse programa, né, que para mim tem feito muito bem, acho que para vocês também, não é? E eu queria terminar o programa dizendo uma frase de Betinho: o Brasil tem pressa. Não, desculpe, não, o Brasil também tem pressa. A frase é: a fome tem pressa. A fome tem pressa.